Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Este programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. A nossa gratidão pela sua vida, que sempre tem acompanhado, está pelo nosso canal no YouTube, está inscrito e também pela TV Meu Amigo e as plataformas digitais. A nossa gratidão a Deus pela sua vida. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 com a temática O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Aula passada, você pode acompanhar no canal, nós estudamos a segunda lição, Imagens Bíblicas da Igreja. E naquela aula nós podemos descrever imagens de relacionamento com Cristo, podemos também descrever imagens de função da igreja e também imagens como habitação de Deus. Foram 3 tópicos, dentre tantos outros, mas esses 3 nós abordamos. Uma aula abençoada. Hoje, a lição de número 3, nós temos por título A Natureza da Igreja. E assim, nós vamos pensar sobre essa natureza da igreja analisando aquilo que ela é na sua essência. É importante pensarmos isso. E tem uma pergunta até na introdução que diz assim: o que define a igreja genuinamente cristã? O que define uma igreja genuinamente cristã? Então é essa pergunta que nós vamos fazer de início. Ao longo dessa lição, com os comentaristas aqui, nós vamos, com a graça de Deus, procurar elucidar e esclarecer essa temática. Então, o que define uma igreja genuinamente cristã? Lição de número 3, a natureza da igreja. Para comentar essa lição, presença de 2 companheiros aqui. Quero começar apresentando aqui o evangelista David, auxiliar ali no Afonso Pena. Paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, pastor Valcir. Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É um motivo de gratidão estar aqui mais uma vez, gravando e esmiuçando a palavra de Deus a todos que estão nos assistindo. E também estou ladeado de outro amigo, o evangelista Ismael. Ele é dirigente, está pastoreando a Assembleia de Deus do Jardim. Que sonho, paz do Senhor, companheiro. Amém, paz do Senhor, pastor Valcir, evangelista David, Uma alegria estar contigo no programa, uma bênção, E a você também, telespectador, A paz do Senhor, e quero lhe desejar um ano abençoado de 2024. A você que está conosco, convide mais alguém, nos ajude compartilhando essa programação, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações. Ao término dessa programação vou passar aí os endereços, inclusive os horários aqui da TV Meu Amigo, mas nos ajude. Nosso desejo é que você, professor, você aluno, você superintendente, você que ama estar debruçado em cima de uma revista de escola bíblica dominical e do estudo sistemático das Sagradas Escrituras, tenha um pouco mais de conteúdo para a sua aula nesse próximo domingo. A lição de número 3, a natureza da igreja. Eu quero pedir então ao evangelista David para que faça a leitura do texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Glória a Deus. Verdade prática, evangelista Ismael, por favor. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizando da importância de fazer parte dela. Maravilha. Os objetivos da lição, que são 3, o primeiro diz assim: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Ponto 2, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E o ponto 3, elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 até o versículo de número 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito.
porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Após a leitura bíblica, já os comentaristas apresentados aqui, os nobres companheiros. Amém. Que, além de fazerem um trabalho maravilhoso em suas igrejas, onde estão atuando, são amantes da palavra de Deus, né? Debruçam em cima da palavra e nós amamos isso, né? Principalmente quando a gente entra na área de ensino e a área da IBD especial, né? A lição de hoje, nós vamos pensar na natureza da igreja e pensar em eclesiologia, né? Um estudo sobre a natureza da igreja na sua essência e nas suas dimensões. A sua extensão confessional, eu gosto muito disso, senhores comentaristas, né? Essa questão confessional, né? Que é a base doutrinária ortodoxa, né? Então a igreja, ela segue essa linha, o estudo sistemático em cima do que a Bíblia nos diz. Se a Bíblia não diz, não serve para a igreja, não serve para nós, né? Ela segue essa linha. Também a extensão local e espiritual, nós vamos pensar isso hoje, né? Que diz respeito à sua localização, influência na sociedade enquanto corpo de Cristo, e também a sua extensão comunitária, no que tange a unidade, comunhão e estilo de vida. Então, assim, tomei como um desafio muito grande para a minha vida essa lição, companheiros, porque ela realmente nos traz a realidade, assunto rotineiro nosso. Falar da igreja, do corpo de Cristo, é um assunto rotineiro, porém desafiador, pelo que alguns têm feito no dia a dia com relação à instituição chamada igreja, né? E nós começamos aí, nesse primeiro ponto, né, a natureza da igreja, sua extensão, sua dimensão confessional. Eu vou contigo, evangelista David, pensando, e a gente já começa aqui sobre essa fundamentação, né, aonde ela deve, uma igreja na sua dimensão confessional, ela deve estar fundamentada. E o primeiro ponto, fundamentada, o primeiro subponto, na palavra. Então eu quero que você comente sobre esse ponto. Muito bem. É muito interessante ressaltarmos esse tema, e a igreja tem que ser bem instruída. Você, professor, quando for lecionar, tem que enfatizar bastante, principalmente o que diz em Efésios capítulo 2 e o versículo 20, que diz assim, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, a igreja ela é fundamentada em Cristo, na palavra. Jesus Cristo já foi mencionado em João capítulo 1, versículo 1, ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus. A palavra verbo, no original, ela significa logos. Então, a tradução mais correta para o texto é o verbo de Deus, ou seja, a ação ativa de Deus. Jesus Cristo, então, ele que funda a igreja, que fundamenta a igreja na própria palavra dele, que ele próprio é essa palavra. Então, nós temos que ter esse conhecimento justamente para entender que quem trouxe a igreja, que a igreja ela vai
nascer no coração de Deus. Quem trouxe a igreja é o próprio Cristo, e ele é a pedra fundamental da igreja, isso já derrubando algumas teologias aí, enfatizando que Pedro, ele de fato é o principal ser, o principal líder da igreja. E nós vamos ver que é na própria Bíblia Sagrada que Tiago liderava a igreja de Jerusalém, não Pedro. Então nós vemos aqui em Efésios 2:20 que Jesus Cristo é a pedra fundamental. A Bíblia Sagrada, ela tem que ser uma regra de fé para a igreja. A igreja tem que estar embasada, então, na palavra do Senhor. Conforme diz 2 Timóteo 3:15, eu quero abrir aqui para ler com os irmãos, diz assim, ó, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então, a igreja tem que estar embasada em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Fundamentados na palavra, essa dimensão confessional, e você citou algo aí que na primeira lição nossa foi comentado, inclusive nós falamos muito sobre isso aqui no Templo Sede, na IBD, que é o Petros e Petra ali de Mateus capítulo 16, versículo 18, né? Tu és Pedro, que é Petros, né? Que é pequena pedra, e sobre essa pedra, Petra, que é uma grande rocha ou penhasco, edificarei minha igreja, né? Então é muito claro isso, é só ir para o original, né? Então eu acho que isso aí já derruba muitas teses. Aí você vai pesquisar no Novo Testamento, toda vez que o apóstolo Pedro se refere à pedra de esquina, você vai olhar lá, Petra, é sempre a grande rocha. Então a igreja, como você bem disse, ela está fundamentada na palavra, e a palavra é o Cristo. Então ela tem como subsistir a tempos difíceis, né? E até dificuldade, né, mesmo de fazer uma exegese em cima desse texto do trocadilho do grego Petras e sobre a pedra. Sim, de fato, os teólogos acabam assim, se deslizando nessa questão aí, mas a Bíblia ela se autorresponde. Então nós lemos aqui em Efésios 2:20 que Jesus Cristo é a pedra fundamental. Então nossa base, nós que somos cristãos protestantes, temos essa mentalidade e como diz aí o Martinho Lutero, é somente as Escrituras. Então nós temos que ter a base na palavra de Deus. Então, na sua dimensão confessional, ela é fundamentada na palavra, e agora eu vou acompanhar o evangelista Ismael, porque uma igreja também, na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito, que é o nosso subponto 2. Eu gostaria que você falasse sobre esse ponto. Muito bem, pastor Evalcir, e é interessante também ressaltar, quando nós vamos pensar aqui, habitada pelo Espírito Santo, isso faz nos lembrar na lição anterior, né? A igreja tem uma habitação, e é o Espírito Santo. E é interessante que a própria lição mesmo nos traz uma informação muito peculiar, quando ela diz assim, na verdade a obra do Espírito Santo começa no seu trabalho de convencimento do pecador. E aqui vale uma lembrança, né? Muitas das vezes estar na igreja, mas para participar da igreja, e aí eu volto novamente na lição de número 2, precisa então desse convencimento do Espírito Santo. E o convencimento do Espírito Santo, conforme já tem mencionado aqui João 16, 8 e 20, né? O texto ele diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem habita na igreja, pastor Evalcir, pastor David, né, é o Espírito Santo. Agora, o trabalho do Espírito Santo, frisar muito bem isso, é o convencimento, não é? E é interessante também que a própria lição também vai nos dar um respaldo que o Espírito Santo produziu a obra da regeneração. O Senhor abriu o coração de Lídia. E isso me alegra, pastor Evalcir, que hoje, na condição de pastorear uma igreja, quando eu vejo pessoas aceitando a Cristo, tendo este convencimento do pecado, eu olho para aquela pessoa e penso, a igreja está em movimento, a igreja está em crescimento, o Espírito Santo está habitando. Então, a contraprova, dizer esta palavra, e frisa bem isso, na igreja é o convencimento das pessoas do pecado, é trazendo essas pessoas e ela no momento do culto, etc., elas serão então convencidas. E isso, pastor Evalcir, nos alegra muito. Nós tivemos aqui no Templo Sede, terça-feira, fora essa de ontem, a passada, né? Ou seja, uma pessoa aceitando a Cristo como Salvador, eu presenciei. Então isso demonstra, né, a habitação do Espírito Santo na igreja.
E nós não confundimos, então, com isso, uma aglomeração de pessoas. Que quando não há esse convencimento, pode então gerar uma aglomeração de pessoas. Você bem cita, né, que a gente está pensando nesse tópico que ela é habitada pelo Espírito. Essa pessoa que eu estou auxiliando aqui no Templo Sede, né? Então eu estou acompanhando, ela não perdeu um culto até hoje, né? Eu tenho o nome dele, não vou citar aqui por questão de ética, mas todos os cultos ele está presente desde aquela terça-feira. Está na igreja e nós estamos acompanhando ele, né? O presbítero Emerson está dando um acompanhamento discipulado com ele e tudo mais, né? É início, então nós não podemos perder, né? Mas é bem citado, quem faz a obra, nós podemos, e eu estou falando aqui ladeado de 2 pregadores aí, que além de pastores, você não está pastoreando hoje igreja, mas já pastoreou por um bom tempo, sabe disso. Além de pastores, são pregadores, né? Fazem uso com muito esmero e muita habilidade da palavra de Deus na arte da pregação. Mas pode pregar da melhor forma possível, com a melhor oratória. Mas se não houver ação do Espírito Santo, não vai haver convencimento e não vai haver conversão. Não vai haver mudança, não vai haver transformação, porque é o Espírito quem faz. Que daí a gente já mergulha no subponto 3, porque quem faz parte da igreja anda no Espírito. E aqui entorta, eu vou usar um termo que meu pai usa muito no interior do Paraná, aqui entorta a ponta do prego na tábua, sabe? Porque daí dá problema, porque quando você bate o prego em torta embaixo, para arrancar ele é mais difícil, né? Porque ele está com a ponta torta embaixo, né? E aqui é um desafio muito grande para nós. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. E a pergunta é que você, professor, pode fazer à sua sala. Você, aluno, você, caro telespectador, internauta, anda no Espírito? Deixa o Espírito te conduzir? São questões que nós temos que pensar. Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Romanos 8,16 é a proposta da lição, inclusive. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma testificação. E Gálatas 5,16, 17, o pastor Ismael diz assim, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, isso é uma guerra diária, contínua, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, a orientação paulina aqui é andem no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Né? Aquela história, nós ouvimos nosso pastor, né? Dos 2 leõezinhos, né? Ou 2 cães famintos dentro ali. O que mais for alimentado é o que mais vai ter força para conduzir aí e ter vitória. Né? Mas eu vi que você já palmilhou a palavra aí, por favor, David, fica à vontade. O Ismael até citou ali a questão de Deus abrir o coração, né? E a Bíblia é bem clara. Paulo vai por uma reunião, e na reunião que Paulo vai participar, uma reunião de oração de pessoas que eram consagradas ao Senhor, ao judaísmo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus, abriu o coração de Lídia para que o Evangelho entrasse no coração dela e ela aceitasse o Evangelho, né, as boas novas. Interessante que Deus abre o coração, mas a aceitação ela vem da pessoa. Então, já mostra aí a questão do livre-arbítrio. Então, o Espírito Santo, já mencionado em alguns versículos pelo pastor Valcir, muito bom, muito bem colocado esses versículos, mas tem um em Jó que eu quero ler para os irmãos, que é Jó 32:8, que diz assim, na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz sábio. E aí vem aquela questão que Jesus fala assim, que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo, de fato, nos ensina as coisas que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, mas principalmente concernente à obra de Deus, à palavra de Deus. Então, o Espírito Santo ajuda a abrir o coração, testifica Cristo no nosso coração, mas nós temos que aceitar. Então, essa pessoa que veio no culto de ensino, né, e aceitou Jesus, essa pessoa, então, primeiro ela teve que ouvir a palavra de Deus, abrir o coração dela, porém, ela teve que estender a mão, levantar a mão e dizer, eu aceito Jesus, porque o nosso Senhor, ele é cavaleiro, né, ele tem que ser aceitado, e ele respeita essa questão do ser humano, de aceitar ele ou não. É a proposta de Apocalipse, né? Embora é outro contexto, né? 3:20, se não me falha a memória, alguma coisa assim ali, né? Eis que estou à porta aí, bato, né? Então, essa é a proposta de Jesus, ele está na porta batendo, a palavra, né? Compete a mim, a pessoa, ou aquele, aceitar. Abrir o coração, aceitar realmente, muito bem colocado. Pastor Ismael? Interessante porque quando esse tópico de número 13, ele vai fazer um fechamento, né? Porque aqui tem uma pergunta, quem faz parte da igreja anda em espírito? Ele afirma, né? Então nós temos que ter esse cuidado, porque realmente o fracasso na vida espiritual,
está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Agora, como saber se eu estou na esfera do Espírito ou não estou? Até que a Bíblia diz, lá em Coríntios, né, principalmente no culto de 6, examine-se, pois o homem é a si mesmo, né? Não é ao próximo. Então, nós precisamos ter esse cuidado de sempre fazer esta avaliação, se estamos andando no Espírito. Porque caso haja um fracasso nesse quesito, pastor Evalcir, aí, na verdade, esse convencimento não vem. Agora, o convencimento do pecado, como foi citado por nosso companheiro, né, evangelista David, não é somente no momento da conversão. A todo momento nós precisamos fazer uma reflexão. Senhor, eu estou bem? Eu preciso melhorar, né? Eu preciso ter esse reconhecimento para que nós não entramos num quesito de prática. Eu vou na igreja pela prática, sei qual que é o hino e daqui a pouco é o momento da palavra e saio, e aí eu entro num processo muito perigoso, que é esse fracasso espiritual. Andar no Espírito. Então esse deve ser a regra nossa áurea, né? Andar no Espírito. E eu gostei que você citou, até destaquei na lição aqui, o fracasso da vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. David, como que é andar na esfera do Espírito, né? Nós temos condição, temos a palavra, temos o ensino sistemático para vivermos a plenitude do Espírito. Então tem gente que vive sofrendo, vive se arrastando na vida espiritual de longos anos, nunca consegue desenvolver uma vida frutífera, próspera na presença de Deus, abundante, porque não consegue andar na esfera do Espírito, está sempre na carne, satisfazendo o desejo da carne. Eu já disse, eu também já tive o privilégio de pastorear igrejas, né? Mas, assim, é sempre recebendo o irmãozinho no gabinete lá, o irmão, né? Pastor, uma vez mais eu falhei de novo naquele mesmo ponto, né? E você vai orar, né, a Deus para ajudar e tentar ajudar, mas a pessoa não quer parte do querer, mas a pessoa tem que andar na dimensão do Espírito. E andar no Espírito dizem na Epístola de João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz que eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, no caso Cristo, né? Se você conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. E interessante que João, ele vai continuar escrevendo dizendo, e nele não está a verdade na pessoa. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, andar como Cristo andou, como disse o pastor Evalcir, é um desafio. Né? Andar no Espírito é um desafio, porque você tem que negar a si mesmo. E o padrão que Cristo quer para nós é isso, é negar as nossas atitudes, nossos desejos e fazer a vontade dele e viver para ele. Então, a sociedade hoje prega o quê? Que você tem que ser feliz, que você tem que fazer o que você quer. E Jesus Cristo, o Evangelho, vem na contramão de tudo isso, dizendo, olha, negue suas vontades para viver a minha vontade. E isso não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil. É desafiador. Sim, e louvamos a Deus, pastor Evalcir, né? Porque o que vai trazer vida para nós andar no Espírito é a meditação da palavra. Exatamente. É a escola bíblica dominical. É o que você está fazendo no momento do seu espaço, meditando na palavra. Porque quando nós meditamos na palavra, ela traz vida. Né? E trazendo vida, vai em conformidade com o que Paulo diz. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a palavra. Então é o momento, o exemplo que nós estamos aqui meditando na palavra, por mais que nós estamos gravando uma aula, nós estamos sendo alimentados pelo Espírito, né? E alimentado pelo Espírito em conformidade com a lição. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Glória a Deus por isso. Então pensamos nesse ponto, né, sobre a natureza da igreja na sua dimensão confessional, fundamentadas na palavra, habitada pelo Espírito, e quem realmente faz parte da igreja anda no Espírito. No ponto 2, a natureza da igreja nas suas dimensões. Agora nós temos o confessional e vamos para a dimensão universal. Pastor Ismael, eu vou contigo aqui nesse primeiro e segundo subponto, né, que os dois eles falam entre si, que vai olhar sobre a igreja local e visível e também vai falar das particularidades da igreja local. Né? Então, primeiro trabalhando em igreja local. Hoje você, como está pastor de uma congregação, né? Eu gostaria que você falasse desses dois pontos. Muito bem, pastor Evalcir. E aqui
é um ponto muito interessante. Quando eu olhei esse ponto, né, eu fiquei feliz por resposta que nós vamos ter. Eu só quero aqui mencionar o que está na lição, né? Ela pode ser vista e sentida. Guarda bem essa palavra, né? Quando se vê e sente. Então, a exemplo aqui, o apóstolo Paulo, ele também faz algum comentário, né? Principalmente a igreja de Corinto, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Cada bairro, cada cidade, a exemplo onde estou hoje, né, num bairro aqui no município desse, na cidade de São José dos Pinhais, nós temos lá a igreja visível e a igreja sentida, ou seja, você vê, né, com os próprios olhos a igreja e uma vez você congregando, participando, você também sente. E aqui, pastor Evalcir, tem muitas pessoas que fazem uma pergunta, e eu creio que até o senhor, na oportunidade que pastor a igreja, estivemos juntos, né? E o senhor também já ouviu aquela pessoa dizer assim, eu não preciso ir na igreja, né? Eu em casa eu estou bem, né? Não há necessidade de eu fazer parte de uma igreja visível, de uma igreja local. Aí nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente na lição, né? Que é a igreja invisível, mas parece, David, que se apega só na invisível, né? E tem então um descompromisso com a igreja local, a igreja visível. Então eu quero dizer a você, aluno, professor, telespectador, que há um conjunto entre a igreja invisível, nós vamos olhar um pouco mais, e a visível. E aí eu me lembrei daquela história de Jonas, né? Quando Jonas é indagado, e eu anotei aqui, no capítulo 1, verso 8, ele é indagado assim, ó, tu vens de onde? Qual é a tua terra? Né? E qual é o teu povo? Então, ou seja, isso demonstra que há essa necessidade de nós, né, estarmos linkados também nessa igreja visível e sentida, pastor Evalcir. Glória a Deus, né? É muito importante pensar isso, né? No âmbito que nós estamos vivendo agora, o momento, né? Onde nós temos muita gente que está muito em cima das mídias sociais, né? E eu disse na aula passada, né, na gravação, e vou dizer aqui novamente, eu deixo um convite para muitos que nos assistem, que tenham dúvida, procure uma igreja. Aqui em São José dos Pinhais é onde congregamos. Temos um ministério sério, um pastor muito sério, uma diretoria muito séria, coesa. Procure uma de nossas igrejas, vem aqui no Templo Sede, vamos conversar sobre igreja, o que é realmente igreja. E quando nós falamos dela local e visível, é isso, é o templo que nós estamos vendo, ela é percebida no seu movimento, né, com a irmandade, no movimento cultico dela e tudo mais. David, agora nós vamos caminhar sobre a universidade, a universal e invisível, né? Que assim, a dimensão da igreja local e universal. Então, primeiro, ela é local e visível, e ela tem as suas particularidades, mas ela também é universal e invisível, ou seja, ela é formada por todos os cristãos que são regenerados, né? Convencidos pelo Espírito Santo, que você bem comentou, né? De todos os lugares, de todas as épocas, né? E os que já estão na glória. Então eu quero deixar para você esse ponto agora. É interessante sobre a igreja invisível, até mencionou ali o pastor Ismael. Nós já foi comentado aqui sobre a igreja universal, né, que a igreja ela está em, digamos assim, em todos os lugares, porque aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Japão, em todos os países tem uma igreja de Cristo. Então essa igreja, ela faz parte dessa igreja universal. Porém, a igreja invisível, nós temos que tomar um cuidado, isso foi muito esmiuçado também na lição primeira, que fala sobre o termo de igreja, por exemplo, no Antigo Testamento, que é carral, né, que é tirar para fora, o mesmo termo de eclésia, que é chamados para fora, mas esses chamados para fora não é para fora da igreja para evangelizar, é chamados para fora da sua casa para estar reunido com o povo, para ouvir Deus falar com o povo, que sempre Deus fez dessa maneira, né? Então, um cristão que ele faz parte da igreja, que ele é o corpo de Cristo, ele é representante de Cristo no seu trabalho, na sua escola, onde ele estiver, ele é um representante do céu, ele é uma atalaia de Deus naquele lugar. E aí, cabe a ele, a cada cristão, entender que ele faz parte do corpo de Cristo e poder pregar as boas novas para aquelas pessoas também fazer parte do corpo de Cristo. Então, essa questão de... até mesmo de redes sociais, hoje tem vários pastores pregando, e a Bíblia já mencionou isso, né, que amontoarão para si doutores. O problema é que às vezes a pessoa não domina aquele assunto, e aí faz muitas heresias em cima daquele assunto, desviando as pessoas
das Sagradas Escrituras. Por isso que o convite do pastor Evalcir aqui para conhecer a nossa igreja, que nós somos pautados na palavra de Deus e não temos esse medo assim de trouxe a palavra na interpretação errada. Não, aqui nós temos, né, pessoas qualificadas que estudam, que buscam para trazer o melhor para você através da palavra de Deus. Então hoje está muito mais fácil, porém é mais fácil para as pessoas abrir o celular e começar a ouvir as pessoas falando tantas bobeiras e distanciando as pessoas da igreja, né? Porque parece que tem um medo, algo diabólico em cima disso, né? De o inimigo frear as pessoas para não vir para a igreja. Mas a Bíblia é bem clara dizer isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você vai ser chamado para fora. Interessante que foi mencionado na lição primeira, não sei se aqui mencionaram, mas esse termo de chamados para fora já era uma ideia dos gregos. E quando eles chamavam as pessoas para participar de uma reunião entre a sociedade, eles chamavam aquelas pessoas que não saíam da sua casa, estou falando do grego agora, eles diziam que aquelas pessoas eram idiotas, né, pois não saíam para ouvir, para saber e ser informado daquelas coisas. Hoje nós sabemos, só abrir um parênteses aqui, que existe muita fake news, né? E hoje em dia a pessoa coloca o título de pastor e aí sai pregando um monte de coisas que massageia o ego e a pessoa acha que tudo que ele vai pregar então é verdade. Então esse é um perigo nos dias atuais, é por isso que mais uma vez, pastor Valcir, quero reforçar o seu convite para você que está nos assistindo, vim aqui conhecer a nossa igreja, tiver dúvida, assistiu algum vídeo ou até mesmo pesquisou sobre algo da palavra de Deus, tiver dúvida, vem na igreja. O pastor Valcir vai estar aqui aos domingos. Nossos pastores, terça-feira tem culto de ensino, você aí está convidado para fazer sua pergunta aí. Glória a Deus por isso. Eu já, para você, já segurei, mas é muito bom ouvir isso. É assim, tem muita coisa boa na internet, tá, gente? Vamos deixar claro que tem muita gente boa lá. Mas o problema é que tem alguns que gostam de ficar com o lado B, né? Aquele outro lado, né? Mas assim, eu conheço a irmã Daniela, sua esposa. Acompanho, né, um pouco do crescimento do bebê, né? O bebê já está um hominho, já, né? Tá. Eu conheço a Leiri, sua esposa, missionária, né? E conheço a filha. Vocês conhecem minha família. Né? Assim, a gente se conhece. Então, a gente tem intimidade para essas coisas. Então, nós conhecemos o nosso pastor presidente. Sabemos onde ele mora. Tomamos café com ele. Os membros da nossa diretoria, bem como todos os que trabalham aqui. Nosso diretor de comunicação, que está do outro lado da câmera aí, Evangelista Daniel, inclusive a esposa dele, a Raquel, está ao lado dele. Então, eu estou dizendo isso porque aqui a gente tem essa transparência. Então, às vezes a pessoa fica presa a uma coisa e ele está ouvindo alguém e às vezes esse alguém não condiz com aquilo que ele está falando. É esse o perigo, né? Faço o que eu estou falando, mas não faço o que eu estou fazendo. E nós temos a segurança hoje. Estou falando de São José dos Pinhais, mas aonde você estiver, tem uma igreja Assembleia de Deus aí, procure. Uma igreja séria, que pautada nos valores da palavra, procure ela e comece a seguir a orientação pastoral, a orientação da palavra, e com certeza você terá uma vida frutífera. Isso é bênção. Então, eu sempre primo e peço por essa questão de transparência. Quem está me falando? Qual é o padrão de vida que ele tem em relação à palavra? Né? Essa preocupação que eu deixo de orientação, pastor Ismael, contigo. Interessante que na mesma linha que o nosso evangelista David comentou e o pastor também, eu recebi agora faz 1 mês e meio na congregação uma pessoa e agora me chamou a atenção o testemunho dela, né? Ainda não tem assim, aquele conhecimento, né, no quesito igreja, mas ela vem de outra cidade. E no final do culto, a gente conversando, ela perguntou, nossa, o culto aqui, a igreja é igualzinha a que eu frequentava, né? Ou seja, ela ainda não tem a dimensão, né? Mas volta nisso. Ou seja, é uma igreja, quando se fala da estrutura universal e também na visível, é a mesma participação, é a mesma liturgia. Isso me chamou a atenção. A forma que ela expressou, pastor Valcir, né? Nossa, eu estou me sentindo muito bem aqui. Por quê? Porque é igual a que eu estava e é a mesma denominação. E aí eu expliquei, né? Ou seja, você está na mesma denominação, então seja o mesmo Deus, a questão é visível, a local, os departamentos são todos iguais. Então isso nós louvamos a Deus pela nossa querida Assembleia de Deus, né? Eu ouvi numa escola bíblica em Curitiba uma vez, pastor em saudosa memória, não sei se a frase é dele, mas foi o pastor José Pimentel de Carvalho quem citou, sobre esse termo da eclesiologia, da matéria, e ele disse que chamados para fora, naquela ilustração, é como nós estarmos em uma embarcação em cima de
no mar, por exemplo. Nós estamos no barco, protegidos dentro daquele barco, porém em volta a água, e se a água entrar dentro do barco, o barco vai afundar e aí se perde tudo, né? Ele trouxe mais ou menos uma ilustração parecida dessa forma. A igreja chamada para fora, ela está no mundo, mas ela é chamada para fora dele no sentido de não se contaminar com as coisas que o mundo oferece, não estar envolvido com as práticas que o sistema oferece, mas estar sempre envolvido com a palavra. É o barquinho, trilhando por esse lamaçal de águas barrentas, ardilosas que está aí hoje de tudo quanto é lado, né? Pela mídia, pela sociedade, tantas outras áreas aí que vêm com propostas que contrapõem a palavra de Deus, né? Então olhamos então para a dimensão confessional, olhamos para a dimensão local universal e vamos olhar agora no terceiro ponto e último sobre a dimensão comunitária, né? Isso aqui é muito importante, porque a igreja ela não é só esse ajuntamento aqui, né? Aí agora nós vamos caminhar um pouquinho aqui e eu vou deixar 2 pontos para ti, 2 subpontos para ti, evangelista David, que é a igreja é una, né? De unidade, né? A igreja é una e também depois o segundo ponto vai falar da unidade, né? A unidade da igreja. Então esses 2 subpontos quero que tu comente para nós. Muito bem. Então, quando fala que a igreja é una, está mostrando que a igreja ela é indivisível, ou seja, a igreja é um corpo. Então, se você tira parte do corpo, o corpo vai ficar com um déficit daquele membro. Sendo essa a ideia de Paulo, de que a igreja é um corpo, essa ideia de Cristo mesmo, né, que Paulo vai ser iluminado pelo Espírito Santo, a igreja, então, cada um tem sua função dentro dela. E às vezes eu vejo algumas dificuldades de muitas igrejas, eu falo isso como líder também, quando liderei uma igreja, de às vezes a gente posicionar a parte do corpo que não deveria estar naquele lugar para fazer aquele ofício. Por exemplo, na área do ensino, você coloca a pessoa que tem a flexibilidade, tem a eficiência e eficaz para ensinar, e nem por isso você vai desfazer daquela pessoa que não sabe ensinar. Então ela tem o seu lugar dentro da igreja. E a pessoa tem que entender isso dentro da igreja. Nem todo mundo pode ser mão. Alguns são chamados para ser mão, outros não. Alguns são chamados para pregar, outros para cantar, outros para ensinar, outros para ofertar, para contribuir. E Deus tem os seus excelentes em todas as áreas. Nós temos que entender qual é o nosso propósito no corpo de Cristo. E quando nós entendemos nosso propósito, nós vamos ser muito mais eficazes naquilo que nós fazemos, porque nós vamos esquecer, eu gosto do irmão Evalcir, do pastor Evalcir, então eu quero ser igual a ele. Não, Deus já tem ele, vai te usar na posição certa, na direção certa. E quando a pessoa entende isso, a igreja só cresce, porque se tiver um membro, por exemplo, com alguma dificuldade, com algum problema, ele faz falta. Qualquer membro da igreja, nós colocarmos assim, um recepcionista, um pregador, um cantor, a pessoa que está lá para contribuir, para orar, né? E está aí no seu papel certo. Se essa pessoa não está fazendo o que Deus chamou para fazer, o que vai acontecer com a igreja? A igreja vai se definhando. Então, quando a igreja, por exemplo, não tem mestre, geralmente a pessoa Deus levanta alguém, no mínimo com desejo no coração de ser um professor, de ser alguém que vai somar no reino de Deus. Então a igreja ela é um corpo, e sendo um corpo nós temos que ter esse cuidado, fazer a coisa certa e entender, né? Até nós mesmos como obreiro, se um dia o pastor fala assim, olha irmão, tal coisa você vai fazer, se você sentir que aquilo não é para você, seja transparente, né? Pastor, olha, se o senhor orar por mim, Deus, eu sei que Deus vai capacitar, farei. Mas o Ismael é mais efetivo que eu nesse assunto aí, usa ele, vai ser benção. Então, quando a igreja pensa nessa unidade, irmão, a igreja vai para frente de uma forma que ninguém pode parar o que Deus vai fazer através da igreja. E a questão da unidade na igreja, então, Paulo escreveu a Filipos, completai o meu gozo, para que sintais tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então, a igreja ela tem que estar pensando no mesmo propósito. Eu conheci, certa feita, um irmão, e ele estava trabalhando na sua empresa, e, de repente, um irmão que estava lá junto com ele, parou ele, entregou uma palavra de Deus para ele, e ele perguntou para esse irmão se ele era pastor, se ele era obreiro. Ele falou que não, mas que todo dia ele consagrava, ele jejuava, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para que Deus usasse o pastor na igreja para pregar a palavra e para que os sinais de Deus acontecessem na igreja. Então a igreja ela tem que estar no mesmo propósito. Eu vou na igreja para quê? Eu vou na reunião para quê? Primeiro, para ouvir Deus falar,
para adorar o nome do Senhor. E quando nós vamos com esse propósito, uma pessoa que já mais avançada na fé, ela já vai com o intuito de orar antes mesmo para a igreja, de buscar a presença de Deus, para quê? Para que quando Deus for usar o pastor Ismael, o pastor Valcir para pregar, que Deus venha manifestar os seus sinais. E isso mostra um mesmo pensamento de todos os irmãos, uma mesma comunhão. Por exemplo, quando entra alguém na igreja que não conhece o Evangelho, a nossa oração é: Deus, abre o coração dele ou dela para que ele possa ouvir a tua palavra. Então a igreja tem que estar sincronizado, na mesma sintonia, essa é a palavra, na mesma sintonia, para que possa fluir. Porque às vezes a pessoa está na igreja, ela pensa diferente do que o pastor pensa. Aqui nós podemos dizer assim, né? O pastor Valcir congrega na sede, eu congrego no Afonso Pena, mas o mesmo grito que eles dão aqui, nós damos lá também. Isso mostra o quê? A unidade, conforme o pastor Ismael falou. Mesmo estando em locais diferentes, nós temos a mesma essência, porque começa pela palavra, começa pela nossa pedra fundamental, que é Cristo, e assim, cada dia mais e mais, nós estamos unidos no amor e no ânimo. E esse amor, irmãos, meu Deus, aí mais 2 aulas de BD só para nós falar sobre o amor do próximo, né? E o crente, ele tem que ser conhecido pelo amor ao próximo. Porque se você ama Deus, que é invisível, que você não viu Deus ainda, você vai ver quando nós somos arrebatados, mas aqui na terra eu vejo o irmão Ismael, eu vejo o Valcir, então se eu estou vendo eles, eu tenho a obrigação de amar essas pessoas. E assim vou demonstrar para eles e para toda a sociedade que eu sou um pequeno fragmento de Cristo, né? Como se fosse aquele perfume que você compra grande, né? Tem um perfume grande, você compra um pequenininho como amostra, para ver se vai gostar ou não, mas ele é o mesmo cheiro, ele é a mesma essência. Então nós somos pequenos fragmentos de Cristo, nós temos que continuar dessa maneira. Glória a Deus por isso, né? Muito interessante o texto base dessa lição de Coríntios 12 vai tratar disso, com muita claridade que você trouxe, né? Sobre nós somos membros desse corpo, né? Nós fazemos parte desse corpo e é importante pensar nesse assunto. E eu gosto quando tu bate nessa tecla, porque tem gente que deveria ser mão e está querendo fazer o papel de braço, né? A gente deveria estar fazendo o papel de um dedo e está querendo fazer o papel de, sei lá, né, de perna, assim por diante, né? Então, cada um no seu local, conforme Deus quer, sendo usado. Eu acho que daí o corpo, Cristo cabeça, o corpo vai andar bem, né? Um lembrete, nós não amputamos membros da igreja. Né? Quando a gente percebe um membro doente ou que não tem mais jeito, o Senhor Jesus vem e regenera para a glória muito do nome bem, dele, muito né? bem. Então não há aqui amputação de membros, né? Para a glória de Deus. Então, se está doente, nós oramos para que Deus cura, né? Então você não vai ser descartado de maneira alguma. O David não está bem, vamos orar que Deus vai abençoar, vai curar e vai continuar fazendo parte do corpo de Cristo. Essa expressão é muito interessante que você falou, porque eu já não estive bem, você, né? Nós, há momentos, né? Então, quando o membro do corpo não está bem ali, requer cuidados, né? Graças a Deus, porque nós temos os nossos líderes que cuidam de nós e temos a palavra para nos orientar, o Senhor Jesus como Salvador, para curar, né? Operar maravilhas em nossas vidas. O diabo, ele trabalha nessa esfera de divisão. Nosso querido companheiro cita sobre a igreja una e a unidade da igreja. Tenha muito cuidado, alerte a sua igreja, você que vai dar aula nesse domingo, sobre a questão dessas interferências do inimigo. Às vezes ele tenta, pela divisão, colocar um dissabor entre eu e você, ou entre eu e você, ou entre vocês dois, para que, de alguma forma, aquele momento, e aí não tem como membros do mesmo corpo estarem em desacordo, né? Uma perna quer ir para um lado, e a outra perna quer ir para o outro, ou um braço quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra, quando é para ambos estarem fazendo a mesma coisa. Mas graças a Deus que o cabeça é o Cristo e nós somos guiados pelo Espírito, então vai dar tudo certo, né? Não vai ter divisão, vai ser bênção, o nome de Jesus vai ser glorificado. Pastor Ismael, o último subponto desse ponto, falando da dimensão comunitária, vai falar da diversidade da unidade, ou seja, pensamos que ela é una, tem o mesmo propósito, na unidade da igreja, com David, agora pensar nessa diversidade, né, da unidade, né, não é uniformidade aqui, é diversidade da unidade. Eu deixo contigo esse ponto. Interessante que o próprio Cristo, né, nos informa também que haveria isso. Nós não somos iguais, né? Quando se fala de igreja, quando se fala de pessoas e quando se fala de diversidade, cada um tem a sua.
eu quero usar com o senhor, pastor Evalcir, só uma brincadeira, né? Há um exemplo aqui, ó. Imagina que entre eu, o senhor tem um número 6. Né? Do meu olhar eu vejo 6. E do seu olhar? 9. Então, ou seja, se nós colocarmos 6 com meu amigo aqui também, ó, agora eu preciso estar no seu lugar para que eu possa, ainda 9. E tu precisa estar no meu também para que, né, 6. Então a diversidade tem, muito interessante que o pastor Valcir comentou, e também só reforço, né, que quando tem várias pessoas há essa necessidade. E agora o que fazer? O que fazer vai voltar aqui, ó, na lição que nós acabamos de falar, a natureza da igreja confessional, né? Quem faz parte da igreja anda em espírito, porque a unidade é espírito. As adversidades todos nós vamos ter. Agora, quando eu ando em espírito, quando a igreja anda em espírito, quando todos nós andamos em espírito, nós não somos guiados pela nossa vista, nós somos guiados pelo Espírito. E uma vez guiado pelo Espírito, vai em conformidade com o que o David comentou. Qual é o meu papel no reino? Quem vai definir o meu papel no reino é o Espírito. E uma vez eu guiado pelo Espírito, eu fico satisfeito com aquilo que eu faço na igreja. Né? Então, independente da situação, quem sabe, eu me lembro, pastor Valcir, aqui na nossa querida região, né, a nossa capital aqui do estado do Paraná, Curitiba, eu congreguei numa igreja e eu ficava 2 quadras da igreja, né, com guarda-chuva, trabalhando lá, pegava as pessoas, levava até a igreja. Então, ou seja, e satisfeitíssimo estava com aquilo. Né? 2 quadras, porque não tinha estacionamento, né, a congregação, e eu ficava lá. E ia com o guarda-chuva lá, levava de volta, voltava. Aquilo para mim era uma alegria. Né? Quem fez isso? O Espírito. Né? Guiado por quem? Pelo Espírito. E entendido que o Espírito, naquele momento, dizia, não é? O que ele dizia? Aqui é o seu lugar. E satisfeito eu estava. Então, quando eu muitas das vezes estamos aqui no Templo Sede, e eu também faço isso, né? Que fizeram assim também comigo. Quando eu vejo os meninos trabalhando aqui no nosso estacionamento, vão ser ali atrás, né? Que fica também longe, eu chego lá e faço uma oração com eles. Né? Vou fazer uma oração aqui para Deus abençoar. Então, ou seja, esse guiado, essa diversidade nós vamos ter. Ninguém é perfeito, né? O nosso companheiro tem a sua forma. Agora, a unidade do Espírito, aí sim, ela tem essa unidade entre nós. Interessante que ele comentou aqui essa questão de saber a posição onde você deve estar. Eu conheci um pastor, e lógico que não vou mencionar o nome para preservá-lo, mas ele queria muito ser ministro do louvor, e antes de ser mesmo pastor. E ele tentou de todas as formas ser ministro do louvor, e os irmãos falavam, olha, acho que seria o teu dom, e ele ficava triste, orava a Deus, e insistia, lutava, fez de tudo, irmão, para permanecer no grupo de louvor, e só afundando o barco, né? Porque não era o dom dele, não era o chamado dele, e ele não entendia aquilo porque ele queria fazer aquilo. Só que quando ele entendeu o propósito de Deus, hoje ele é um dos pastores mais excelentes em Curitiba. Por quê? Porque ele entendeu que o chamado dele era liderança. Já escreveu livros sobre liderança, já me deu muitas aulas sobre liderança. Ou seja, ele assumiu o chamado dele, o local que Deus quer usar ele, e o ministério dele decolou. Foi muito rápido o que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele aceitou a posição onde ele deveria estar. Ele mesmo conta e fala que queria cantar, até hoje gosta de cantar, mas ele optou por aquilo que Deus o chamou. E nesse ponto aqui que foi mencionado sobre a diversidade na unidade, eu não comentei, deixei para comentar aqui, sobre a questão do partidarismo, né, de preferência, do exclusivismo das pessoas, às vezes, na igreja. Então, você está na igreja, você não pode fazer acepção de pessoas. Você tem que amar todos iguais. Eu converso com todo mundo da igreja igual, independentemente de quem é. Isso já é um aspecto cristão. Nós, como cristãos, aprendemos através do livro de Tiago que nós temos que respeitar todas as pessoas, amar todas as pessoas e entender que não pode ter partidarismo, ou seja, aquele negócio que a gente fala, panelinha. Eu sempre brinco assim, irmãos. Eles falam para mim assim, mas vai tal igreja não, que lá tem panelinha. Eu falei, meu irmão, se tem, eu vou entrar nessa panelinha também, porque eu quero fazer amizade com os irmãos, estar junto com eles. Então, às vezes, tem essa panelinha que eles falam, é porque você mesmo não se aproximou. Então, se você é de uma igreja, percebeu que existe essa tal de panelinha, que eu acho que não existe nas igrejas, nunca vi, não percebi, vai lá, irmão, entra nessa panela então e ora junto com eles e vai aumentar essa panela em nome de Jesus. Vamos embora, né? É muito interessante. Nós estamos pensando nessa diversidade. O capítulo 17 do Evangelho de João, a oração sacerdotal de Jesus, ela é maravilhosa, né? Porque
Jesus glorifica o Pai, ele inicia glorificando ao Pai, fala da unidade dele e do Pai. Depois ele vai orar pelos discípulos, né? E acho lindo quando ele vai dizer, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todos os males, né? E depois ele vai orar pela unidade da igreja, né? Então Jesus ele deixa claro esse princípio, né? É muito bom olhar para isso e quando, como você bem colocou, quando entendemos o propósito de Deus na nossa vida, eu vou usar um termo aqui nosso, né? Voamos baixo, né? A gente consegue viver a plenitude do propósito, do plano de Deus em nossa vida, sem se preocupar. Digo para vocês que casado com uma mulher que canta e que conhece música, conhece divisão de voz, né? Que é a minha esposa Alessandra, eu quis ser cantor, né? Mas graças ao bom Deus que tive bons discipuladores que entenderam que a minha vocação para cantar não ia funcionar, né? E assim, esses cuidados, essa orientação, quando nós falamos de igreja, venha conhecer, não o marketing da igreja, assim, a ideia marqueteira. A ideia venha conhecer é porque aqui há uma igreja que cuida, há uma igreja que zela e que te ajuda na identificação da sua vocação. Não adianta, né? Parece um dedo, mas é da mão ou é do pé, né? Vamos identificar qual é a parte certa, né? E qual a função do dedo, né? Então eu gosto muito de trabalhar isso, trabalhar esse pensamento, né, sobre unidade, diversidade da unidade, porque nem tudo você vai concordar comigo, nem tudo você vai concordar, nem tudo eu vou concordar. Porém, uma vez que nós temos a unidade, nós vamos pensar juntos. É viável? Não é? Mas sem, poxa, se ele quer fazer, ele que faça, eu não gostei da ideia, então deixa ele se virar, vamos para cá nós. Aí, não, vamos estar juntos, mas qual é a ideia? Vamos discutir, debater. Eu acho que essa ideia de diversidade ela é muito boa. Nós temos pensamentos, cada um pensa do seu jeito. Nós estamos aqui hoje com um propósito, que é discutir, comentar essa lição. Porém, cada um tem a sua prévia, a sua visão, mas a gente chega no consenso para que o nome de Jesus seja glorificado. É normal, e a gente debate sobre isso. Isso é importante. Não é dizer sim para tudo, gente. Tem gente que fala sim para tudo e depois sofre. Então aprenda a dizer não também, né? Aprenda a discordar dentro de um contexto relevante, dizer, olha, né, não estou de acordo com isso, mas quero aprender com isso. Né? Tem gente que não está de acordo e daí acaba sendo criticando. Não é a ideia. A ideia é a gente não estar de acordo, mas estar junto. Né? Poxa, pastor, eu estou contigo. Mesmo eu entendendo que poderia ser por ali, mas se o senhor está dizendo que é por aqui, pastor, eu estou junto e vamos embora. Estou junto com o senhor. É assim que nós caminhamos. Né? É a forma de eu pensar. Né? Eu teve uma situação minha na igreja, quando cooperador, próximo da minha casa, quando eu congregava com o pastor, uma bênção de Deus. E ele teve um pensamento do pastor Valcir totalmente diferente do meu. Mas eu fiquei muito furioso na hora, mas eu estava no banco estudando ele ensinar, e eu baixei minha cabeça e falei, Deus, eu peço tua ajuda, Senhor. Se o que o pastor está pensando está certo, o que eu estou pensando está errado, eu quero que o Senhor abra a minha mente. Mas se for o contrário, eu quero que o Senhor me dê a oportunidade de conversar com o pastor. Na hora que eu estava orando, eu senti a ideia dele se esclarecer na minha mente sozinho e percebi que eu estava errado e ele estava certo. Então isso é muito importante também. Se você não tem a oportunidade de dialogar, peça a Deus, testifica para mim isso daí. Porque se na minha cabeça eu tivesse certo, não que eu ia lá debater com ele, não, mas eu ia perguntar, pastor, por que o senhor pensa dessa forma? Eu penso assim. Tá errado, tá certo? Eu acho que as pessoas, no Brasil, a gente tem um lema que diz assim, que política não se discute, que futebol não se discute, religião não se discute. Na verdade, deveria se discutir, mas o ser humano deveria aprender a debater, né? A debater ideias, as informações e saber ouvir, estar apto para ouvir. Com certeza a sociedade está muito mais além do que está hoje. Na área corporativa e comercial, trabalhamos até junto, né? Lá atrás, né? Na área, a gente aprendia que não se debate pessoas, se debate assuntos. Questões, coisas, né? E coisas são para ser debatidas mesmo, né? Com saudabilidade, com pensamentos, com a ideia de fluir, né? Olhando sempre o copo meio cheio, né? E nunca o copo meio vazio, né? Que é a ideia de seguir em frente e avançar, né? Mas é muito bom pensar isso. Louvamos a Deus uma vez mais. Gratidão, e eu quero diante de Deus aqui louvar a Deus pela vida de vocês, novos pastores, que Amém. Caminhamos 2023 junto, e a primeira de 2024 nós gravamos, né? E tem muitas outras, né, que virão aí, né? E nós vamos estar junto aí, né? Já fiz o agradecimento na primeira aula a todos, né, ali citando, né? Também
pastor Fábio Tenório, que é um apoiador nato, que também é um dos apresentadores, né? Ele me ajuda muito nisso, né? Aliviando um pouco a carga, né? E é benção, a gente tem que ter companheiros dessa forma, mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês que dispuseram do tempo hoje, né? Para estar aqui. Quem ganha é o reino, mas aqueles que estão nos assistindo também são agraciados pelos comentários de vocês. Então, Deus abençoe uma vez mais, irmão David, irmão Ismael, pela vida de vocês, família, que 2024 seja... Eu não vou dizer o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já veio, nasceu numa manjedoura, né? O melhor de Deus já foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, nos salvou. Esse é o melhor de Deus. Mas que aquilo que Deus tem de melhor para vocês, que aconteça em 2024 para vocês, é a casa de vocês, tá bom? E citando o tema, né? O ano da intimidade, né? Que esse ano seja o ano realmente da intimidade com o Senhor. O tema nosso para São José dos Pinhais, proposto pelo pastor presidente, 2024, ano da intimidade com Deus, baseado no Salmo 42, verso 1 e 2. Então, vamos ser íntimos de Deus. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Deus abençoe, meu amigo. Gratidão. Nós concluímos a lição de hoje. A conclusão, eu destaquei uma parte dela que diz assim, ó: a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universal, não está limitada nem pelo tempo nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Isso é a igreja, né, quando nós pensamos na natureza da igreja, né? Agradecemos a Deus pela sua vida, deixamos o convite, próxima aula que nós vamos estudar, a lição de número 4, né, a igreja e o reino de Deus, fica o convite, e você pode acessar Escola Bíblica Dominical SJP no YouTube, também no Facebook, mesmo endereço, no Instagram, EBD_IADAMSJP, e também aqui pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET, claro, né, das 15 às 16 horas. E também você pode assistir pelas plataformas digitais da TV Mão Amiga, no mesmo horário das 15 às 16 horas. Agradecemos a Deus uma vez mais. Eu vou pedir, David, ore por nós despedindo em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos te agradecer, Senhor, uma vez mais por estar aqui, Senhor, reunidos, falando sobre a tua palavra, falando agora sobre o assunto da igreja. Deus, que a tua igreja venha crescer, Senhor, que a tua igreja venha permanecer fiel nessa terra até o arrebatamento, pois estamos esperando a tua volta. Abençoe, Deus, cada um que está nos assistindo e todos que fizeram parte desse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. 2024, o ano da intimidade com Deus.